A arte de tatuar é tão antiga quanto a própria Bíblia. Levíticos 19:28 fala contra ela de um contexto de proibição da automutilação. Estima-se que 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos tenham pelo menos uma tatuagem no corpo. Para muitos isso começa como uma autoexpressão de liberdade, em que eles decoram o corpo com uma figura que faz algum tipo de declaração, desde confissões de amor no peito, de dragões ameaçadores nas costas. Enfim, as tatuagens vêm em todos os formatos imagináveis e são colocadas em todas as partes concebíveis do corpo. Porém, todas elas têm algo em comum. São extremamente difíceis de remover. Muitas pessoas que se tatuam, para ser preciso, cerca de 50% delas se arrependem mais tarde. Mas remover uma tatuagem é difícil, doloroso e caro, e pode envolver escoriações e tratamentos com ácido ou láser. E todas essas coisas têm seus próprios riscos e efeitos colaterais. Ao passo que as tatuagens são visíveis exteriormente, nosso pecado frequentemente não é, contudo, isso. Ele está gravado de maneira mais profunda que uma tatuagem, pois está bem no fundo do coração. É assim o pecado gravado no coração, porque essa é uma parte natural do ser humano. Por isso que há um tremendo dano na vida humana quando o pecado mora e floresce na vida de cada ser humano. O foco da lição desta semana é reconhecer que o pecado está ligado a todos os aspectos da existência humana. Jeremias experimentou isso de maneira drástica quando sua vida foi ameaçada por causa da mensagem que ele pregou. Ele expressou diante de Deus suas lutas de fé, mas o Senhor lhe deu nova perspectiva. Você pode competir com os que vão a cavalo, falou em Jeremias 12:5. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Estamos na lição número 4 e o título da lição é Repreensão e Represália. E vamos a estudar esta lição e para isso está conosco mais uma vez o pastor Jonatas Leal, que é professor de teologia da Faculdade de Teologia aqui em IAN, na Bahia. Ele também é coordenador de pós-graduação da Faculdade de Teologia. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos fazer uma oração e que Deus abençoe esse momento especial. Claro. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, neste momento a descobrir os Teus caminhos para a nossa vida, entender a Tua vontade. Ensina-nos a aceitar a Tua vontade para a nossa vida acima de tudo. Amém. Dirija-nos e nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa parte da compreensão, vamos falar de dois assuntos: a reação do povo de Judá à pregação profética de Jeremias e a reação também do profeta Jeremias, como ele reagiu frente à oposição que recebeu de seu próprio povo. Então, vamos começar com a primeira parte. Como o povo de Judá reagiu à pregação profética de Jeremias? Centenas de anos depois, Jesus, ele, já no fim do seu ministério, lamentou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Mateus 23, verso 37. E essa é a realidade exatamente de Jeremias aqui. O povo não reagiu de modo nada agradável. Aquilo que Deus havia dito para Jeremias se cumpriu ao pé da letra. Seu ministério seria difícil, as pessoas não aceitariam a sua mensagem. E Jeremias sofreu muito ao longo do seu ministério. Ele foi amaldiçoado, ele foi considerado um traidor da pátria, acusaram-no de que ele era a favor de Babilônia e não de Jerusalém. Ele foi amarrado num tronco, inclusive, para ser chicoteado. Em certa ocasião, ele chegou até a ser jogado num poço, com lodo, e a Bíblia, inclusive, de modo até curioso, diz que Jeremias ficou enterrado até o pescoço, e precisou ser ajudado, por Ebed-Meleque. Ele foi aprisionado, ele foi esbofeteado. Então,
Nesse ponto, a experiência de Jeremias relembra muito a experiência do próprio Cristo, né, que foi rejeitado também por seus contemporâneos. Qual foi o episódio estranho assim, mas muito doloroso para Jeremias e que tem que ver com os moradores de Anatote? É muito cruel essa parte da vida de Jeremias, né? Porque os moradores de Anatote eram seus conhecidos, irmãos, a sua parentela estava ali. Quem sabe muitos de seus familiares participaram dessa trama, que era uma trama para matá-lo, né? Fica claro em Jeremias capítulo 12, verso 6, permita-me ler aqui, nós lemos assim: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Deus alertando Jeremias, né, sobre essa situação. Os próprios familiares não aceitaram a sua mensagem, a sua pregação. E isso mesmo aconteceu com Jesus, né? Exatamente, lá em Nazaré. Os seus veio e eles o rejeitaram. E tem coisa mais terrível quando nossos próprios familiares se opõem. E eu fui profetizado também, né? É verdade. Que bem-aventurado aquele que sofre, né? Que sofre persecução por seus próprios parentes. E por isso que nós teremos que, para seguir a Jesus, precisamos nós que deixar pai e mãe. Não está dizendo isso. Significa que às vezes nós temos que entrar em contraposição contra nossos próprios pais por manter nossos princípios fundamentais. Talvez alguém está pensando aí, efetivamente, meu pai não quer, minha mãe não quer. Estão sofrendo a rejeição deles. Antes nos amavam, parece que agora nos odeiam. E assim a reação entre o bem e o mal, né? As pessoas terminam se posicionando de um lado ou do outro. Agora vamos passar à segunda parte. Como Jeremias reagiu à oposição que estava tendo aqui, que recebeu de seu próprio povo agora? Jeremias é conhecido como um dos profetas mais humanos da Bíblia, né? Por suas reações, por seu diálogo franco com Deus, né? E nesse ponto não foi diferente. Ele se questionou por que os maus eles vão bem e os justos às vezes sofrem, né? Essa é uma pergunta comum na Bíblia, né? E ao longo da Bíblia, os justos se perguntaram, por que, Senhor? Né? A gente vê, por exemplo, Asaf, no Salmo 73, né, se perguntando sobre a razão dos ímpios aparentemente irem tão bem. E parece que tudo muda para Asaf quando ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Né? Essa é a perspectiva que Jeremias, em algum momento, deixou de ter. Agora, um detalhe interessante dentro do contexto do livro de Jeremias é que no capítulo 45, Jeremias escreve uma carta a Baruque. E Baruque era seu secretário, seu assistente literário, né? Escrevia suas mensagens, os seus sermões. Né? E Baruque também, junto com Jeremias, sofreu muito. E Baruque tinha um irmão chamado Seraías, que era alto funcionário no governo de Judá. E às vezes eu fico pensando que por vezes também Baruque ficou desanimado com aquela situação e olhava para o irmão do ponto de vista profissional ia muito bem, e ele era reputado como traidor, ele era também aprisionado junto com Jeremias. Mas naquela carta, o próprio Jeremias, né, claro, falando a palavra de Deus, lembra Baruque, né, e coloca a perspectiva de Baruque correta, né? Ou seja, não enxergue as coisas que vocês estão vendo, veja além, né? E esse é um desafio para o cristão, né? Ver além das próprias circunstâncias. E por algum momento, Jeremias olhou as circunstâncias apenas, e isso acabou lhe trazendo determinado desespero. Sem dúvida. E este Baruque sofreu especialmente na última parte, do último rei, onde Jeremias não foi acusado diretamente, senão foi Baruque, né? Baruque, exatamente. E ele também sofreu, como todos aqueles que se posicionam do lado da justiça. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Querendo agora aplicar algumas lições para a nossa vida, eu pergunto, quem gosta de receber repreensões? Ninguém gosta de receber repreensões. Amós capítulo 5, verso 10, diz que aborreceis na porta os que vos repreendem e abominais o que fala sinceramente. Não é bom receber repreensão.
Quando rejeitamos automaticamente qualquer repreensão, estamos nos esquecendo que somos falhos e que ela pode ser um recado de Deus para o nosso bem. Às vezes vem da igreja, às vezes vem do pai, às vezes vem de um amigo. Algumas pessoas temem repreender-nos porque creem que vão se tornar nossos inimigos. Então, por isso é que há uma rejeição a repreender. Mas Deus é um Deus que repreende. E a quem ama, Ele sempre vai repreender. Por isso, tenhamos sempre um coração disposto a escutar as repreensões. E não porque nós temos um coração disposto, sino porque Deus coloca sensibilidade em nosso coração para aceitar a repreensão que vem de Deus. Mais uma aplicação aí. É importante, né, você se lembrar nesse dia que se porventura receber uma repreensão, devemos agir como sábios. E os sábios, eles agem de modo diferente diante da repreensão. A Bíblia diz em Provérbios 19, 25, que o sábio cresce em conhecimento com a repreensão. E ainda em Provérbios, no capítulo 9, verso 8, o sábio ama quem o repreende. Vamos aproveitar essas repreensões, se porventura elas acontecerem, para fazer delas oportunidade para aquecermos em nossa vida profissional, espiritual e até mesmo familiar. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do autor, sempre oportuna nesse nosso programa. As pessoas respeitavam a mensagem do profeta Jeremias no tempo de Jesus, porque ela tinha sido aceita através das tradições daquela época. Mas existe uma certa resistência à mensagem de um profeta vivo. Após o exílio, Israel entendeu a mensagem de Jeremias. O falecido profeta Jeremias foi lembrado e sua mensagem também. O Senhor prepara seus profetas e servos para a resistência do povo. Jeremias confiava inteiramente em Deus. E nós também devemos seguir seu exemplo. O Senhor diz em Jeremias capítulo 1, versículos 17 a 19, portanto se prepare e levante-se, e fale para eles o que eu te ordeno. Não se assuste diante deles. Eu te farei uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma parede de bronze contra toda a terra. Seus príncipes, seus sacerdotes e contra os povos da terra. Eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu estarei contigo, diz o Senhor. Tinha um amigo que solia dizer: Deus não acaba com o mal porque o mal não existe. Mas essa expressão é chocante, né? Mas ele completava: não existe como um ente ao lado do bem. O mal é o resultado do exercício da liberdade da criatura em oposição e afronta contra o Criador e contra o caráter de Deus. De modo que, para acabar com o mal, Deus tem que acabar com o malvado. Então, existem criaturas que exercem a liberdade que Deus lhes concede para praticar o mal. Então, existe maldade, maldades e malvados. E para acabar com a maldade e com o mal, Deus tem que acabar com os malvados. E entre acabar com os malvados ou redimir os malvados, Ele opta por redimir os malvados e não destruí-los, porque Deus é amor. E por isso é que Deus sofre o ônus da maldade, inclusive contra si mesmo. Ele escolhe sofrer o castigo que nos traz a paz. Ele paga o preço da redenção em si mesmo. Ele não transfere sua responsabilidade criadora à criatura. Assume o ônus de ter criado seres à sua imagem e semelhança. E por amor convive com a maldade. Pela sua graça faz que o sol se levante sobre os justos e injustos. Acompanha as nações dando fartura de colheita e alegria enquanto redime os malvados, porque Deus é amor. E quando Ele confronta o ser humano, Ele é sincero, Ele ama e Ele quer
conquistar o coração do ser humano, não com poder, sino com amor. E por isso ele repreende com amor. A repreensão de Deus nunca, jamais é com seu poder, é com amor. E os juízos e as consequências de nossas decisões serão o castigo que não vem, sino das consequências de nossas eleições. Deus te ajude a tomar as melhores decisões nessa semana. Decisões em favor de Deus. Você quer tomar uma decisão em favor de Deus? Amém. Vamos orar. Querido Pai, por favor, ajuda-nos a tomar as decisões e aceitar as repreensões de Deus para poder viver em paz, para poder viver a vida plena. Faça com cada um de nós um lugar onde o Senhor more sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.